mais ou menos em fevereiro, a gente descobriu que estávamos grávidos, né? Eu e minha esposa. E foi uma alegria, né? Já tem 2 meninas. E chegou a hora de fazer, né, um exame, vamos ver como é que tá, tal. E foi já um primeiro susto. Olá, meus amigos, aqui é Claudinei Oliveira, do canal Coisas de Missão. Trazemos nesse segundo episódio de especial de Natal o testemunho e o depoimento do Henrique Breda, que foi dado no especial de Natal da Brasil Paralelo, e vale a pena você conhecer essa história. É uma história de vida, uma história de alguém que lutou contra o aborto. Vale a pena você conhecer os desígnios de Deus quando nós resolvemos fazer a vontade dele e não a nossa, colocar em prática. Eu convido você a assistir todos os episódios do especial de Natal do Brasil Paralelo em família. Vale muito a pena. Juntos até o céu. A médica ficou nervosa, minha esposa ficou nervosa também, e falou assim: olha, você tá grávida, mas tem um probleminha aqui. A nidação foi na região do corte da cesárea. Aí fica bem baixo no útero, né? E quando é assim, tem que interromper. Foi aquele choque. Mas como assim? Por quê? É porque o embrião cresce e naquela região ele rasga o útero. Ali não é vascularizado, a placenta cresce de um jeito estranho, o feto pode crescer para fora, e você vira uma gravidez cervical, ou se você tocar isso para frente, você pode ter uma hemorragia e morte súbita. Me ligou chorando, já bem tenso, e o ano anterior eu tinha brigado em redes sociais no assunto aborto, né, contra os abortistas, então eu tava com aquele negócio na cabeça, e aí falei assim: olha, você entrou nesse assunto, agora esse assunto chegou na sua casa. E aí falei assim: vamos correndo atrás de uma segunda opinião. A gente foi para um laboratório top aqui de São Paulo. O exame foi mais minucioso, o médico foi mais preciso e falou assim: olha, esse diagnóstico, o protocolo é interromper. Você está correndo um seríssimo risco de vida. A gente pegou todos os exames, mandamos para uma clínica nos Estados Unidos, que é pró-vida, que ela é anti-interrupção, anti-aborto, e veio o diagnóstico. Falei assim: olha, esse diagnóstico é o único que a gente realmente recomenda seguir com a interrupção. E aí, conversando em casa, a gente chegou no ponto e falou assim: olha, saiu do campo da ciência. Isso aqui já não é mais ciência. A ciência falou para interromper 3 vezes. A gente vai ter que conversar com um padre. Porque médico, a gente já viu o que pensa sobre o assunto aqui. E começamos a conversar com um sacerdote. Falei assim: calma, peraí, vamos ver, vamos rezar, vamos conversar com outros profissionais. Começamos a ir atrás de outros profissionais. Achamos um médico mais experiente, o Dr. Zitron. E ele falou assim: olha, complicado, né? Complicado. Os médicos não vão querer seguir com essa gestação porque pode ocorrer óbito. E a gente falou assim: olha, não matarás, né? Tá nas leis, né? Tá lá, não matarás. Então, olha, a última linha de confiança que a gente tem é a confiança na eternidade, a confiança na providência divina. E falou assim: olha, vamos seguir. E usar todo o aparato científico que tem, exames o tempo todo, 2 vezes por semana indo fazer ultrassonografia, e a gente foi vendo o milagre acontecer. A placenta ela foi migrando para a parte de cima do útero, ela foi achando sangue, o feto que tinha grande chance de crescer para fora começou a crescer para dentro do útero, muita chance da placenta ter grudado, atravessado o útero e pego a bexiga, algum outro órgão, e tinha aquela possibilidade da placenta destruir a bexiga. E a primeira médica tinha dito: olha, você pode perder a bexiga, por isso que eu recomendo retirar. E aí minha esposa falou assim: tá, mas se eu perder a bexiga, o que acontece? Não, você vai ficar com uma bolsinha, né, o resto da vida, né,
recolhendo urina. Ela falou, mas só isso? Eu não vou trocar uma bexiga por um filho. Pode tirar. E aí foi um susto para a primeira médica. Então tinha esse medo, foi seguindo a gestação, a gente queria chegar na 23ª semana, porque teria viabilidade. Chegou na 25ª, estava perto do pulmão ficar pronto. A gente correu várias vezes no médico com hemorragia e nessas horas o Covid ajudou, porque não tinha trânsito. Então eu chegava em 12 minutos no hospital, muito rápido. Minha esposa pegou Covid grávida, teve que ficar em repouso absoluto. E nesse repouso absoluto, ela entrou em contato com vários podcasts de sacerdotes que vão passando reflexões e pensamentos, e o Padre Fausto foi um que nos ajudou muito. Quando chegou na 28ª semana e o pulmão estava pronto, a gente já estava assim, tenso, porque em qualquer momento poderia ter que retirar, né? Ter que fazer o parto. E seria muito pequenininho, né? E foi avançando, 32ª, aí você já é um prematuro super viável, 33ª, e não poderia chegar, o máximo seria a 36ª semana, porque você não pode entrar em trabalho de parto de jeito nenhum. O útero não aguenta. Chegou na 36ª, que foi o limite, e a gente foi para o parto. Só que foi uma sala assim com mais de 20 médicos. Você tem que entrar com equipe vascular para interromper a vascularização do útero. Grande chance de você retirar o útero, de ter que ter uma reconstituição de bexiga. E teve lá uma equipe de urologia também. E eu junto, foi uma cirurgia de 5 horas e pouco, mais ou menos. Com 4 horas e meia eles me tiraram da sala. Então a Clarinha nasceu super rapidinho assim. Me tirou rapidinho, ela nasceu já com 3 quilos, grandinha, perfeita, estava no colo. Mas a minha esposa estava numa situação bem ruim. Então perde muito sangue, o útero ele foi completamente destruído pela placenta. Então a placenta ela rasgou o útero, mas vedou o rasgo ao mesmo tempo. Ela foi selando o útero, pegou um pedaço da bexiga, teve que ter reconstituição de bexiga. E em um dado momento me tiraram da sala. E eu sabia o que poderia acontecer. A gente já tinha conversado sobre isso. No caminho para o hospital, minha esposa falou assim, olha, eu preciso te falar 2 coisas aqui, porque senão eu vou ficar com a consciência pesada e pode ser que eu não volte. Eu falei, não toca nesse assunto ruim, vai dar tudo certo. Eu falei, não, eu preciso falar. Tá bom, vai. Ela falou, vou falar só 2 coisas, porque o homem não grava mais de 2. Então vou dar só 2. A primeira, ela falou assim, olha, já tinha 2 filhas e eu poderia vir com mais uma, né? Ela falou, ó, não elimine a rotina de casa. Mantenha a rotina do café da manhã, da frutinha da manhã, almoço, soninho à tarde e dormir. Rotina. E a segunda, ela falou, não as afaste de Deus. Só isso. Continua com a rotina e não as afaste de Deus. Se você fizer isso, eu estou bem. E aí, naqueles 40 minutos que me tiraram da sala de cirurgia, e eu troquei o WhatsApp com o anestesista, tudo, já estava com bolsa de sangue, foram 40 minutos que foram eternos, assim, foi um sofrimento e uma dúvida, onde passou milhões de coisas na cabeça, e deu para ver o quão tênue e quão frágil é tudo que a gente tem, tudo. E ao mesmo tempo, como a entrega era total, olha, seja o que Deus quiser, né? Seja feita a vossa vontade, não a minha, né? Eu tentava me acalmar com isso. E quando o médico falou assim, olha, estamos costurando, deu tudo certo. Aí baixa a tensão, do meu lado, no celular estava a mãe dela. Ele falou assim, olha, pode vir aqui no corredor, entre a sala de cirurgia e a UTI, que você vai ver ela. E eu fui tenso, a Clarinha já estava bem, já estava tranquila, e quando eu vi ela vindo da sala de cirurgia, ela foi direto para UTI, né? Tava bem feia a situação, mas controlada.
Eu olhei pra ela assim, ela olhou pra mim, ela falou, eu voltei. E aí, pensando sobre tudo isso, aí que eu comecei a entender um monte de coisa. Então aquela encíclica do João Paulo II, que fala fé e razão, que ele fala que a fé e a razão são duas asas que elevam o espírito humano, deu para entender, porque somente a razão teria ocorrido um aborto. Somente a fé, sem uma equipe médica maravilhosa, poderia ter ocorrido o óbito da mãe. Então, quando a fé e a razão estão juntas, o milagre acontece. E a gente já ouviu essa frase de que os milagres são marcados pelo sinal da cruz, né? Os milagres são marcados pelo sinal da cruz. E a cirurgia da Elaine foi diferente, né? Porque é naquele jeito clássico, né? Então a cesárea foi na vertical, na barriga. E esse corte, ele atravessa as duas outras cesáreas na parte de baixo. Então quando a minha esposa olha para a barriga dela, ela vê uma cruz. Exatamente uma cruz. Meu Deus. Elaine, né? Então assim, valeu muito a pena ter confiado. Valeu uma vida para mim.